Olá, muito bem-vindo à lição Unidade em Cristo. Estamos começando um novo trimestre, estamos começando uma nova lição, um novo tema e, sem dúvida, será um tempo de grande aprendizado e conhecimento espiritual para todos nós. Na lição dessa semana, Criação e Queda, lição número 1, nós temos aqui uma abordagem do autor que eu diria que é uma espécie de resumo de todo o trimestre, da temática desse trimestre. Nosso tema de hoje tem 3 blocos. O primeiro é a unidade fundamentada no amor, que trata mais da questão do propósito de Deus ao criar o ser humano e mantê-lo em unidade com Deus, com Ele mesmo, e em unidade com o seu próximo. Então seria a unidade antes da queda, antes do pecado. Num segundo bloco, nós vamos abordar, o autor abordou, a unidade depois da queda, a unidade depois do pecado. E um terceiro e último, para fechar, que vai ser um resumo do trimestre, o que Deus fez e ainda está fazendo para reativar, digamos assim, esta unidade entre o homem e Deus, e entre o homem e o próprio homem, entre o homem e o próprio ser humano. Então vamos lá para as 3 partes. Primeiro, unidade fundamentada no amor. O plano de Deus na criação era de que as pessoas, que a humanidade, eu e você e todos nós, vivêssemos harmoniosamente em unidade. Unidade com Deus, num relacionamento perfeito entre o homem e Deus, e num relacionamento perfeito, sem brigas, sem divisões, entre os seres humanos, não é? Embora a desobediência tornou-se conhecida, e é a única parte que nós conhecemos, a outra parte nós conhecemos apenas pela revelação das Escrituras, de como era o mundo antes do pecado, a criação ela foi feita perfeita, e ela revela o amor e a perfeição de Deus. Quando você vai para Gênesis 1:31, por exemplo, a Bíblia diz: tudo era muito bom. Ou seja, não havia um fiapo, uma pequena mancha em toda esta criação, em toda esta relação entre Deus e os homens e entre os homens e os próprios homens, não é? Agora, o que ocorre então? E aí nós vamos para o segundo bloco, não é? O primeiro bloco tem a ver com a unidade fundamentada no amor, que tem a ver com aquilo que aconteceu antes da criação, antes do pecado, melhor dizendo, ou a partir da criação. Agora, o segundo bloco trata da desunião gerada pelo pecado. Esse é o subtítulo que nós temos aqui. Nós todos sabemos que a desobediência de Adão e Eva, mais conhecido como pecado, foi o que iniciou o rompimento dessa interdependência harmoniosa entre todas as formas de vida. Não é? A partir do pecado, o homem começou a ter uma ruptura de relação para com Deus, uma ruptura de relação para com o seu próximo, para com o seu irmão. Nós temos aí o assassinato de Abel, não é? Caim matando Abel. E também houve uma ruptura da relação do homem com a própria natureza, com as coisas criadas. E essa condição de maldade, ela se intensifica e ela chega no dilúvio. Lá em Gênesis 6, verso 5, diz que o pensamento do ser humano era só má continuamente. Ou seja, o pecado se alastrou, cresceu e tomou conta desse mundo, quebrando todas as relações saudáveis possíveis que Deus havia inicialmente criado lá no Jardim do Éden, não é? Um dos episódios que mostra esse aspecto, que ilustra bem, está na nossa lição, é o episódio da Torre de Babel. Ali nós temos uma demonstração de que a separação de Deus é a causa desta desunião. Os homens, independente de Deus, resolveram fazer uma torre, e essa torre é o símbolo do desentendimento, da desunião e do fraturamento, digamos assim, da unidade, não é? A idolatria, o politeísmo que nós temos em toda a história, especialmente do Velho Testamento, quebraram esse elo espiritual interior, não é? E eles perderam não só a unidade da religião, mas também perderam a unidade entre irmãos, ou perderam o espírito de fraternidade. Então esse é o segundo bloco. O primeiro tem a ver com unidade antes do pecado, agora unidade após o pecado. E aí a grande pergunta no nosso terceiro bloco, o que Deus fez para resgatar esta unidade, não é? Bom, quando você abre a Bíblia, assim que o pecado é narrado, no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, você já tem Deus providenciando o resgate.
ele prometendo que viria o seu filho, que viria a semente da mulher, que é Jesus Cristo, para acabar com o pecado e reatar as relações entre o homem e Deus e entre o homem e o próprio homem. Ele foi além disso. Quando você lê Gênesis, por exemplo, e depois Êxodo, mais detidamente, você percebe que ele providencia um povo para restabelecer essa unidade. E a Bíblia diz que ele chamou Abraão, não é? E o nosso autor da lição coloca algumas coisas interessantes sobre Abraão, que estão na Bíblia, né? Um homem obediente pela fé, não é? Um homem que exerceu esperança nas promessas de Deus, não é? Um homem que acreditou que Deus lhe daria um filho, mesmo com circunstâncias desfavoráveis a esse tipo de geração, não é? Um homem que acreditou na salvação providenciada por Deus quando foi chamado a sacrificar o seu filho. Ele entendeu tudo isso. Então, ao chamar Abraão para ser seu servo, Deus, a partir de Abraão, escolhe também um povo para representá-lo. E para fazer o quê? Não apenas representá-lo, mas para ajudar a humanidade a entender que ela precisa se reconciliar com Deus, consigo mesma e com as outras pessoas, com seus irmãos. Agora, um detalhe importante é que Deuteronômio 7, versos 7, 6 e 7, você pode ler depois, mostra que esse chamado para o povo de Deus, que depois torna-se Israel, e depois torna-se a igreja, e chega até os nossos dias, esse chamado, essa eleição, foi um ato de amor, foi um ato da graça de Deus. Abraão e os seus seguidores, os judeus, no caso, os hebreus, e nós, a igreja de Cristo, não fomos chamados porque somos mais bonitos, mais interessantes, mais inteligentes do que os outros povos e outras nações. Nós fomos chamados por causa do amor, da graça de Deus que nos elegeu para uma missão, para uma função, é o que nós vamos estudar no decorrer deste trimestre, não é? Então, eu terminaria deixando uma pergunta para você discutir com seus alunos, né? Como a igreja ainda pode experimentar unidade e harmonia, mesmo que ela seja composta por pessoas de muitas nações e idiomas? Então, a igreja é o povo de Deus, Deus tem pretensão de usar este povo para mostrar ao mundo a unidade com a divindade e a unidade também entre as pessoas, porque a igreja é um vínculo de amor, é uma comunidade de amor, e aí a grande questão é essa, mas são pessoas diferentes. Como é que a gente pode trabalhar isto? O que a gente aprende? Então, para começar a discussão do trimestre, essa seria uma boa discussão. Como a igreja tão diversificada pode ser unida pelo amor de Deus? Pense nisso, vamos discutir isso um pouquinho. Semana que vem a gente se encontra na lição 2. Eu espero você e nos veja aí no YouTube, no nosso canal Classe de Professores. Nos veja também no facebook.com/classe de professores. Toda semana tem o resumo da lição em vídeo, em texto para você. Então vale a pena você nos acompanhar. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo programa.